Olá, pessoal do TV Atualidades do Direito. Tudo bem com os senhores? Estamos aqui hoje para tratar de um tema relacionado a direito do consumidor. Ninguém melhor para falar de direito do consumidor do que o professor Fabrício Bolzan. O assunto? Na verdade, não é nem um julgado, é um assunto, uma questão recorrente do nosso direito do consumidor e cabe sim um comentário porque é um assunto muito grave, muito importante. Do que se trata esse assunto? As pessoas, elas pagam planos de saúde, estamos falando de planos, estamos falando de contratos privados, relação de consumo, e no momento em que elas vão utilizar o plano, os serviços médicos, eles descobrem, especialmente no caso de cânceres, descobrem que esse tipo de cobertura não está numa lista obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Professor Fabrício, qual a sua opinião a respeito desse tema? A opinião inicial, assim, em linhas gerais, para depois nós iniciarmos as perguntas. Olá, Ivan. Prazer falar com os colegas da TV Atualidades do Direito. Infelizmente, as empresas de planos de saúde vêm numa constante praticando condutas abusivas nas relações de consumo. E como o professor Ivan muito bem pontuou, por mais que exista aí uma legislação específica, por mais que exista uma agência nacional da saúde expedindo resoluções, regulamentando no âmbito infralegal, o Código de Defesa do Consumidor é sim aplicável a esse tipo de relação. Estamos sim diante de uma relação jurídica de consumo. Ou seja, ainda que exista norma específica e regulamentação infralegal, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável sim, professor Ivan. Certo. Então, poderíamos falar que, mesmo existindo essa gama enorme de resoluções, nós sabemos que são muitas, né, da ANS, mesmo assim, todas elas precisam estar compatíveis com as regras gerais da relação de consumo? Perfeito, exatamente, Ivan, que tem como uma das partes da relação vulnerável, que é o consumidor, é a parte mais fraca, que é um código voltado à defesa dessa parte mais fraca da relação, mas não é um código arbitrário. É um código que, em determinados pontos, também protege o fornecedor, também dá direitos ao fornecedor, mas é um código de defesa do vulnerável, da parte mais fraca, que é o consumidor na relação jurídica de consumo. Certo. E, Fabrício, uma dúvida que surge é a seguinte: o fato de algumas doenças não constarem como cobertura obrigatória pela ANS exime o plano de saúde dessa obrigação? Eu entendo que não, professor Ivan. Realmente tem lá uma lista de doenças obrigatórias, mas aquilo é o mínimo de cobertura dos planos de saúde. Para eximir o fornecedor, no caso o plano de saúde, de cumprir o tratamento em relação a uma determinada doença, isso tem que estar muito bem expresso no contrato de adesão a esse plano de saúde. Veja, estamos diante de uma relação jurídica de consumo e o artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, quando fala dos contratos de adesão, que são aqueles elaborados apenas pelo fornecedor, ao consumidor cabe aderir ou não aderir àquele contrato, ou seja, o consumidor não tem condições de alterar substancialmente o conteúdo de um contrato de adesão. Então ele simplesmente adere ou não adere. Nesse tipo de contrato, o próprio artigo 54 deixa bem claro que cláusulas que restringem direitos do consumidor devem vir em destaque. Ou seja, se é uma cláusula como essa, que diz que o plano de saúde não vai cobrir determinada doença, isso tem que estar muito claro, em destaque, letras garrafais, tamanho maior de fonte, negrito, grifado, ou seja, o consumidor, ao passar os olhos naquelas várias cláusulas contratuais, ele tem que tomar o cuidado de perceber que, olha, naquele ponto temos uma cláusula em destaque. Ela está em destaque justamente porque é um direito, ou melhor, porque vai restringir um direito do consumidor. Portanto, não basta não estar no rol de doenças de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde. Não. Se não vai cobrir determinada doença, isso deve estar expresso
de forma destacada dentro do contrato de adesão. Se não tiver esse destaque, tem que cobrir o plano de saúde, porque cláusula que restringe direito do consumidor deve ser evidente, deve estar em destaque. Se não tiver, tem que cobrir. Certo. Professor Fabrício, para encerrarmos, então, agora fica só faltando uma pergunta. A pessoa que se encontra nessa situação, ela pagou o plano de saúde, ela foi utilizar essa cobertura, recebeu como informação de que ela não tem essa cobertura, o que deve essa pessoa fazer na vida real para conseguir burlar, não, para conseguir ver efetivo o seu direito? Na minha opinião, ela tem a via administrativa da própria Agência Nacional de Saúde, né, que é uma agência reguladora desse tipo de serviço, e também a via judicial. Várias medidas judiciais são favoráveis em relação aos consumidores, na briga contra práticas abusivas dos planos de saúde. Eu lembro da súmula 302 do STJ, que veda a limitação do tempo de internação. E é muito interessante porque quando veio a súmula 302 vedando a limitação do tempo de internação, ou seja, os planos de saúde começaram a limitar. Olha, você só pode ficar internado durante 5 dias, 6 dias. Aí veio essa súmula, eles deixaram de limitar o tempo de internação, mas começaram a limitar com gastos na internação. Do tipo, você pode ficar internado quantos dias você quiser, mas nosso plano só vai cobrir R$ 1.000 ao longo do ano. Não resolveu nada. Deu um jeito de burlar a súmula 302. Quando o STJ começou a coibir essa prática de limitar os gastos com a internação, começaram os planos de saúde a limitar as terapias. Então, você só pode fazer 2 quimioterapias por ano, mas o paciente precisa de 2 na semana, muitas vezes. E aí, o que ele vai socorrer? Pode socorrer da Agência Nacional de Saúde e, mais efetivo ainda, é uma medida judicial liminar. Se não tem condições de contratar um advogado, busque a Defensoria Pública do seu estado, que faz um trabalho maravilhoso por todo o Brasil, e isso seria uma medida efetiva para conseguir o tratamento adequado, se não tiver a isenção expressa no contrato de consumo. Resumindo, não basta não estar na lista de coberturas obrigatórias, deve estar em destaque no contrato. Se não estiver, tem direito à cobertura sim o consumidor. Perfeito, professor Fabrício. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Foi bem esclarecedor mesmo. Trouxemos um problema, trouxemos a forma de resolvê-lo, amparado na lei e também na seara administrativa. É importante que as pessoas percebam que a Agência Nacional de Saúde está lá justamente para coibir esse tipo de excesso. Obrigado, professor Fabrício. Eu que agradeço, professor Ivan. Um abraço a todos do Atualidades do Direito. Tá certo. E você, professor, aproveitando que queira participar aqui conosco, comentar essa e outras notícias, entre em contato. O nosso e-mail é contato@atualidadesdodireito.com.br. Tchau, tchau.